Bem-vindos de volta, meus amigos. Continuamos hoje com o nosso curso de processo civil. Nós agora já angularizamos a relação processual, já falamos sobre todas as situações relacionadas ao autor e à petição inicial, todas as situações relacionadas ao réu e à sua defesa. Hoje nós começamos então um outro assunto, antes da gente seguir a cronologia do nosso processo civil, que é o problema das invalidades processuais, ou, como alguns autores preferem chamar, das nulidades processuais. Como a gente vai ver, esse é um tema bastante polêmico, bastante complicado, que gera muita controvérsia acadêmica, então a gente precisa realmente tratá-lo com algum cuidado. Já disse isso aqui uma vez e digo de novo, aula gravada, aula que você está assistindo na sua casa sozinho, é uma aula para você assistir no seu ritmo. Significa o seguinte, eu vou botar o ritmo mais rápido possível e você vai dando pause aí à medida que você tiver dificuldade para anotar. Eu não vou andar devagar porque você não consegue acompanhar. Eu quero andar o mais rápido possível para você ter o máximo de conteúdo no mínimo de aulas. Então, se você achar que está rápido, pausa, anota, continua, volta, vá usando essa técnica, aproveite a mídia que você tem, que permite que você faça isso. Se fosse uma aula presencial, você não teria condições de fazer isso. Então a gente começa tratando das invalidades processuais a partir de uma questão geral do ponto de vista lá do direito material. Vocês já devem se lembrar, quando estudaram em direito civil, que no âmbito do direito material, nós classificamos os atos jurídicos em 3 planos, o chamado plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. No Brasil, essa teoria foi trazida por Pontes de Miranda, com base no direito alemão. Pontes de Miranda estudou o direito alemão, trouxe essa teoria para o Brasil, e hoje nós temos aí 3 obras do professor Marcos Bernardes de Mello, que construiu em cima da teoria de Pontes de Miranda 3 livros, um chamado Plano da Eficácia, Plano da Existência, Plano da Validade, Plano da Eficácia, em que ele trata exatamente dessas questões relacionadas ao direito civil. Por isso, nós podemos perceber que cada um desses planos pode apresentar defeitos. Então, nós podemos ter atos inexistentes, que são aqueles que têm um problema no plano da existência, atos inválidos, que têm um problema no plano da validade, que se divide em nulos e anuláveis, e os atos ineficazes, que são aqueles que têm um problema no campo da eficácia. Lá no direito civil, o professor Marcos Bernardes de Mello desenvolveu essa teoria, mostrando, por exemplo, que você pode ter ato ineficaz, válido e assim por diante. Quer dizer, você tem uma relativa autonomia entre esses planos que permite que eles gerem várias combinações possíveis de resultados. E existe uma grande divergência quanto à possibilidade de transposição dessas categorias para o processo. Quer dizer, será que nos atos processuais a gente pode falar em plano da existência, plano da validade e plano da eficácia? E existe uma polêmica ainda maior quanto à transposição dessas consequências para o âmbito do processo. Será que existem atos processuais inexistentes, inválidos e ineficazes? Então, isso que eu disse até aqui vale sem sombra de dúvida e é aceito pela maioria dos civilistas, mas entre os processualistas eu devo dizer a vocês que essa é a área em que menos há acordo em todo o processo civil brasileiro. Qual é a regra geral? A regra geral é que as invalidades processuais são excepcionais. O que isso significa? Significa que o sistema busca de todas as formas evitar as invalidades. Então, por exemplo, lá no artigo 276, a gente tem a regra de que a invalidação não pode ser requerida por quem lhe deu causa. Então, se você deu causa a uma invalidação, você não pode requerer essa invalidação. Além disso, a invalidade não será pronunciada se o ato alcançar sua finalidade. Então, se o ato processual foi realizado,
tem uma invalidade, mas ele chegou na sua finalidade, não tem problema, nós vamos tocar a vida para frente. E além disso, via de regra, o artigo 278 vai nos dizer que a invalidade precisa ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Então, se você não alega oportunamente, aquela situação está sanada, não vai ser possível a alegação futura. Então, vejam, só aí já são 3 limitações. Quem deu causa à invalidade não pode alegá-la. Se o ato alcança sua finalidade, a invalidade é ignorada. E aquele que foi prejudicado pela invalidade deve alegá-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Além disso, não existe invalidade processual de pleno direito, a chamada nulidade de pleno direito, que alguns autores aceitam lá no direito civil. No âmbito do processo civil, você vai ver que não existe isso. Toda invalidade depende de pronunciamento judicial. Seja ela qual for, isso depende de pronunciamento judicial. Qual é a dúvida? A dúvida começa em saber se essas regras dos artigos 276, 277 e 278 se aplicam indistintamente aos defeitos processuais. Quer dizer,